E aí, palmeirense, quando eu sou o João Alviverde, surgimos por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão para mostrar para você que o Ancelotti falou da seleção, aliás, falou aí do Palmeiras. Falou, na verdade, de forma geral, dos times brasileiros que estiveram na Copa do Mundo de Clubes. Foram os 4 últimos campeões da Conmebol Libertadores: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, tá? Palmeiras com um bicampeonato, diga-se de passagem. Então, o Ancelotti disse o seguinte, abre aspas: o Fluminense fez uma ótima campanha, chegando às semifinais. E o Botafogo venceu o PSG. Mas Palmeiras e Flamengo também provaram que podem competir com os melhores times europeus. Carlo Ancelotti, portanto, fecha as aspas para ele, sobre a participação dos brasileiros no Mundial. E o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes foi o segundo brasileiro, ou o segundo brasileiro aí mais longe na competição, sendo eliminado aí pelo campeão por apenas um gol de diferença naquele fatídico gol que a bola desviou lá na perna do Giai e matou o Everton. Meu amigo, mas não foi só o Ancelotti que elogiou os brasileiros que jogaram a Copa do Mundo de Clubes não, tá? O presidente da CBF também deu as caras para rasgar elogios ao maior campeão do Brasil. O Rica Perrone também fez uma ponderação a respeito da Copa do Mundo e eu tenho uma reflexão sobre a seleção brasileira. Vamos acompanhar. Cumprimos, representaram muito bem o futebol brasileiro. Eu acho que todos os brasileiros e a CBF estão muito felizes com os resultados e com tudo que o futebol brasileiro fez nesse Mundial. Então, a gente vai entrar nessa briga para levar o Mundial 2029 para o Brasil e acredito que isso vai ser uma força a mais, tanto da torcida brasileira, que provou que é uma das maiores torcidas do mundo, que vibram, que comparecem, quanto dos nossos clubes. O Brasil ele tem total capacidade de receber o Mundial de Clubes, estrutura, e nós temos a torcida. Então... Mas a gente tem um porém nessa final também. Estamos felizes com o João Pedro? Claro que estamos felizes com o João Pedro, né? Entrou no Chelsea, mudou o time, ganhou a vaga, foi fundamental para a conquista da Copa do Mundo para o Chelsea, sem dúvida nenhuma. O André entrando nos últimos 3 jogos ele participou, acho que no último ele não entrou, mas no penúltimo ele jogou titular e hoje ele entrou de novo, outra boa notícia e tal. Mas, para não ser totalmente eufórico com o Hexa, a zaga que jogou o jogo do Paris Saint-Germain hoje era brasileira. 2 zagueiros da seleção brasileira, eram o Marquinhos e o Beraldo, né? Tem esse lado ruim também, tem um lado ótimo do João Pedro, mas a zaga que hoje tomou 3 gols no Paris Saint-Germain é a zaga da seleção brasileira. Esse é o lado ruim para nós, né, torcedores da seleção, que queríamos ver os brasileiros brilhando. Acho que o João Pedro é uma grata surpresa, acho que tem que estar na lista próxima do Ancelotti, porque agora ele chegou num time grande, ele é titular de um time grande, acabou de decidir conquistar um campeonato como titular e jogador protagonista. Pronto, tá feito, pode ir para a seleção brasileira, tá tudo dentro do contexto, tá tudo dentro do caminho natural. É a hora do João Pedro brilhar e ter a oportunidade dele na seleção. Ainda mais com o problema que o Pedro arrumou agora com o Felipe Luiz com o Flamengo. Então agora, se havia uma possibilidade da vaga lá, o Endrick sem jogar e machucado, e o João Pedro fazendo isso, próxima convocação daqui 30 dias, a gente sabe que muito provavelmente o João Pedro vai estar nessa convocação e absolutamente merecida. Aliás, falando nisso, eu tenho uma teoria sobre a seleção brasileira não ter ganhado Copa desde que passou-se a convocar mais jogadores de fora do Brasil do que de dentro do Brasil. Repare que os treinadores europeus e até alguns jogadores, inclusive gente que nem está no Mundial, igual o senhor Rafinha, dando palpite errado, estão dizendo aí que os times europeus já estão com 60 jogos na temporada, que estão cansados, esgotados, gastados, etc e tal. Só que nos últimos 12 meses, os brasileiros são os times que mais jogaram. Muito mais do que eles. Tipo, é coisa de 70 jogos para mais. E eles estão reclamando lá, o Porto tá de sacanagem, reclamando que jogou nos últimos 12 meses 49 jogos. Pô, nós temos 35 só em 2025. E o Campeonato Brasileiro nem chegou na metade. Mas tudo bem, o Porto já foi eliminado na primeira fase. Ou seja, parece que o Neto tinha razão, né? Porto não chegaria nem dos 4 no Brasileirão. Pelo menos esse Porto aí no Brasileirão, meu irmão, brigaria para não ser rebaixado, com certeza. O Benfica talvez tentasse chegar entre os 6 primeiros ali, mas isso é um assunto para outro dia. O detalhe é, vocês estão falando que os jogadores estão cansados por meio de temporada em junho, verão europeu, inverno sul-americano. No outro Mundial, que agora virou Copa Intercontinental, geralmente acontece no fim do ano, alguns aconteceram no começo do ano seguinte, como o caso do que o Palmeiras perdeu lá pro Chelsea na prorrogação, que perdeu lá pro Tigres um gol de pênalti também. Esses mundiais acontecem geralmente no fim do ano, certo?
Acontecendo no fim do ano, o brasileiro chega lá com 70 jogos nas costas, pelo menos. Teve um caso aí, o Palmeiras chegou lá com 74 jogos, não foi? Ele fez o quê? Acho que tinha 72 jogos quando chegou lá. Fez uns 74, 76 jogos. Naquele de 2021, que perdeu lá, foi colocado como o pior brasileiro da história do Mundial. Foi o brasileiro que fez mais jogos. O vice-presidente da CBF na época falou que se não queria jogar tanto que não se classificasse. Lembra disso? Pois é. Mas a questão aqui é, se o brasileiro, se o sul-americano, quando chega no final de temporada, contra os europeus no meio de temporada, a gente toma um sacode deles, e o Palmeiras nem tomou um sacode, tá? E nem o Flamengo de 19. E nem o Grêmio contra o Real Madrid em 17, que perdeu no gol que a barreira abriu, um gol de falta lá do CR7. Então, assim, a gente perde. Nem sempre é sacode, às vezes é. Mas nem sempre. Desde o Corinthians que a gente vem perdendo. Meu irmão, só que na Copa do Mundo de Clubes, que foi no verão europeu, meio do ano, ou seja, começo para meio da nossa temporada, nossos times estão indo longe, foram bem. O Fluminense está indo bem aí, está chegando longe, os outros foram para as oitavas, o Palmeiras, todos classificaram. 100% dos brasileiros classificaram, 50% dos portugueses classificaram para as oitavas. E aí, 0% dos portugueses classificaram para as quartas. 50% de todos os brasileiros, que inclusive dos 100 tinham classificado, 50% foram para as quartas. E 25% de todos, 50% dos que chegou nas quartas, chegaram na semifinal, ou seja, o Fluminense. Então isso aí já mostra que os times do Brasil são superiores aos de Portugal. Só isso aí já resolve essa questão. Já que se isso aí resolver alguma coisa, está resolvido. Mas a seleção brasileira, que tem mais jogadores convocados dentro da Europa ou de fora do Brasil, eles vão jogar a Copa do Mundo. Quando acontece a Copa do Mundo, eu te pergunto, você me responde. Acontece, geralmente, sim, no verão europeu, que é ali junho e julho. Mas não é exatamente nesse momento que os jogadores estão enchendo o saco, que estão desgastados, cansados, etc e tal. Então, será que é uma teoria maluca, mas isso... Olha, o Brasil, quando ganhou em 2002, e as outras Copas também foram assim, tinha mais jogadores que estavam no ritmo do futebol brasileiro, onde estaria em meio de temporada. A partir do momento que você pegou os jogadores que estavam desgastados por 60 jogos, segundo os treinadores estão enchendo o saco hoje, em todas as Copas do Mundo que o Brasil perdeu, eles estavam na mesma situação desses times hoje, do Vinícius Júnior hoje, do Rodrigo hoje, que chegam em junho e estão com 70 jogos nas 60, né? Não é loucura do Brasil. Estão com 60 jogos nas costas. Os brasileiros, por sua vez, no ano corrente, depois de suas férias de janeiro, eles não estão com esses 60. Estão ali com seus 35. Estão com metade. Então eles chegam com mais condição ali de fazer uma correria. Tá? Será que isso explica o fato de que do porquê que o Brasil não tem ganhado Copas do Mundo também? Será que isso também não é um ingrediente a mais aí? Tipo, você não convoca jogadores do calendário brasileiro, convoca do calendário europeu, e eles chegam destruídos na Copa do Mundo e não ganham. Por isso que todo europeu que eles enfrentam, o Brasil perde. Todos. É só jogar contra um time, uma seleção da Europa e perde. Coincidência que, com as seleções da América, o Brasil ganha, mas com a seleção da Europa, o Brasil perde? Fica aí o questionamento. Por que eu estou falando isso? Porque os jogadores de lá estão do mesmo nível ou melhor que os brasileiros que estão lá. Porque os brasileiros não são os melhores são os gringos. E os brasileiros que estão lá hoje, por exemplo, Rodrigo Vinícius Júnior, eles estão no mesmo calendário que esses caras que são melhores do que eles. Logo, quando você separa eles desses caras, e que esses caras vão para suas seleções, e eles vêm para a seleção deles, que é formado por outros brasileiros tão medíocres quanto, que também estão na Europa, e entenda o significado de medíocre, vá ao dicionário. Eles, evidentemente, não vão ter ali o mesmo pique para correr atrás desses caras. E os caras também não vão ter, porque também estão nesse calendário, só que eles são melhores, tecnicamente. É aí que está a diferença, é aí que está o detalhe. Eles, os europeus, hoje são melhores que os brasileiros, não tem como contestar isso. É só você ver os confrontos aí. Mas, como os brasileiros que estão sendo convocados para a seleção estão nos mesmos números de jogos absurdos deles, em junho, não dá jogo. Talvez se você tivesse mais jogadores do Campeonato Brasileiro lá, talvez desse jogo. Talvez a gente ganhasse jogos. Como o Flamengo ganhou do Chelsea, por exemplo, como o Palmeiras amassou o Porto. Poderia ter ganhado do Chelsea. O Botafogo ganhou do PSG. Poderia ter ganhado do Atlético de Madrid, mas foi covarde. Tá? E por aí vai. Teoria. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Mais um vídeo, claro,
do jeito que você gosta, já está pintando aí na tela então. E agora o Verdão buscar ganhar todos os títulos que tem aí na temporada 25, que é justamente Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e, em caso de vitória na Libertadores, por que não, Copa Intercontinental, o novo Mundial aí de fim do ano, Mundial sem fase de grupos, tá? Avante palestra!